gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos aqui à primeira review do canal e eu quero começar a entrar então no mundo das reviews, principalmente dos jogos da realidade virtual da PlayStation, que é o sistema que eu tenho, porque realmente nunca vi nenhuma review do género em português. Então gamers, se forem algo que vocês gostaram de ver e de ouvir, digam-me nos comentários, não se esqueçam de deixar o vosso like e partilhar gamers, porque é realmente algo que eu quero começar a trazer mais para a comunidade que falam a língua portuguesa, que realmente não existe mesmo nada. Mal existe por escrito, quanto mais por vídeo. Como muitos sabem, o meu canal tornou-se popular por causa dos guias de Skyrim e pareceu-me bem a minha primeira review do canal ser de Skyrim, neste caso Skyrim VR, que não traz nada de novo no que toca à essência do jogo, só que sendo na realidade virtual, mudou isso por completo. Quase que faz Skyrim parecer um jogo completamente novo, porque estar dentro de Skyrim muda tudo. A escala do mundo é incrível, faz mesmo o jogador sentir-se pequeno neste enorme mundo. Como estava a referir, a essência do jogo pode ser a mesma, mas ao mesmo tempo o que faz sentir Skyrim VR um jogo completamente novo é os comandos, mais especificamente os comandos Move da PS4. Enquanto eu prefiro usar o DualShock 4 devido à suavidade de virar a câmera e o controlar da personagem ser muito mais fluente, mas sou o primeiro a admitir que os comandos Move traz mais imersão ao jogo. Desde imitar que estamos a usar um arco na vida real para disparar as flechas, desde disparar feitiços em todas as direções e cada mão pode ser usada diferente da outra, basicamente usamos magia sem restrições de movimentos, mas para mim, na minha opinião, a melhor maneira que mais me divertiu e que me fez sentir mesmo dentro de Skyrim e que me ajudou a aliviar bastante stress, gamers, foi usar uma arma em cada mão, como duas adagas, que com uma velocidade superior fez-me sentir como um ninja imparável ali estar a picá-los e a cortá-los a todos, gamers. Ou então usar dois machados que cada vez que batia e escortejava um NPC me fazia libertar raiva. Realmente me fazia sentir um guerreiro poderoso estar ali a bater neles. Esta, na minha opinião, é a maneira mais imersiva de jogar Skyrim e a mais divertida. Graficamente, Skyrim VR parece Skyrim das gerações passadas, principalmente na PS4 normal, gamers. Mas quando a gente está dentro do mundo de Skyrim, os gráficos é algo que pode passar ao lado, porque o espanto que é ver tudo à escala e tudo em 3D faz esquecer isso. Mas a realidade é que Skyrim VR graficamente é pouco apelativo. Na PS4 normal, que foi onde eu joguei, é ainda pior do que é na PS4 Pro. É mais desfocado, os gráficos não carregam tão rápido as distâncias e, claro, as texturas são menos críspidas do que na PS4 Pro. Mas apesar disto tudo, não me retirou qualquer momento de espanto, qualquer momento de diversão, qualquer momento que eu achei espetacular sobre o jogo. Apesar de eu estar a parecer que o Skyrim VR é incrível e espantoso, mas na realidade Skyrim VR está longe de ser perfeito, gamers. E claro, livre de bugs. Existe pelo menos um que pode beneficiar alguns jogadores, mas para mim pessoalmente quebra o jogo e alguns puzzles em si. Mas vamos aqui então falar do que é que Skyrim VR falha, algumas mecânicas que falham em Skyrim VR. Certos trabalhos e sistemas de construção poderiam ser melhorados, principalmente com os comandos Move, como criar cabedal, como nós vemos lá o NPC a andar para cima e para baixo, poderíamos fazer o mesmo com os comandos Move, até mesmo para construir armaduras e armas. Mas na realidade tudo isto é automático com o carregar de um botão. E como não existe modelos 3D para a nossa personagem, os itens simplesmente aparecem no nosso inventário. O que para mim pessoalmente fica ainda pior é o minar e o cortar a lenha, que só temos que apontar e já está. Não se vê nada, nem se faz rigorosamente nada, o que faz sentir um pouco desapontante. Realmente é muito mais rápido cortar lenha e minar em Skyrim VR, mas realmente torna o jogo menos imersivo nesse aspecto. Uma coisa que eu também não gosto pessoalmente é aparecer os moves no ecrã quando a gente não tem nada na mão, como um feitiço, uma espada ou uma adaga, e aparece os moves no nosso ecrã.
é algo que eu não gosto de ver. Podia aparecer uma mão normal para a gente até se quisesse usar os punhos, mas em vez disso aparece os moves. Mas ainda pior é o bug onde podemos pôr basicamente a nossa cabeça através de uma porta fechada e fazer teleporte para o outro lado. Isto permite não precisarmos de chaves ou de garras para abrir portas. E é algo, gamers, que eu espero que seja corrigido no futuro. Mas isto, claro, gamers, é um mal pequeno para o tanto que Skyrim VR tem para oferecer. Eu, por exemplo, sou um apaixonado por jogos de exploração. Skyrim VR dá-me isso tudo à escala real, o que é incrível. Isto pode afastar alguns jogadores porque Skyrim VR não tem suporte para mods neste momento, mas oferece tudo o que Skyrim normal oferece, jogo completo e todos os seus DLCs e, claro, centenas de horas de jogo e de diversão. Aqui para o verdicto final e para terminar a review, se eu tivesse que dar uma pontuação a Skyrim VR, a considerar tudo o que eu disse, eu pessoalmente, gamers, daria um 8 de 10 para Skyrim VR, o que poderia ser mais alto se tivesse a opção para quem quisesse usar as câmaras 3D, como por exemplo câmara lenta quando a gente mata o nosso inimigo, que não existe atualmente no Skyrim VR. E claro, ter um modelo do nosso personagem em 3D se a gente quisesse ver. Servia como um bónus positivo para o jogo, na minha opinião. E claro, ainda mais se corrigirem os bugs, principalmente o que foi referido anteriormente, e melhorarem a construção, pelo menos com um modelo 3D. Skyrim VR é um jogo que deve haver na biblioteca de qualquer jogador de realidade virtual, gamers. Skyrim VR é um jogo que realmente fazia falta na realidade virtual. Não existe outro jogo com o tamanho que é Skyrim em termos de horas de jogos, em termos de mundo aberto, em termos de exploração, em termos de tudo. Fazia falta um Skyrim na realidade virtual e pode ser um potencial vendedor de unidades de realidade virtual, como se tem visto ultimamente desde Skyrim que saiu. E para aqueles que não têm nenhum sistema de realidade virtual, eu aconselho fortemente a testarem se a chance surgir, gamers. Não percam qualquer oportunidade que vos possa aparecer de experimentarem Skyrim VR. E esta foi a minha review para Skyrim VR. Eu espero pelo menos ter ajudado uma pessoa a perceber se realmente quer comprar Skyrim VR ou não para a sua biblioteca de jogos de realidade virtual. E gamers, digam-me nos comentários se vocês gostaram desta review, se para vocês Skyrim VR era algo que vos faria comprar um sistema de realidade virtual. Muito obrigado a todos por terem assistido, vejo-vos a todos no próximo vídeo e gamers, continuem a jogar.